Uma mulher sábia ensinou uma lição a uma garota atrevida. A policlínica da cidade era um pesadelo. Não imagine um prédio velho, com reboco em ruínas e corredores onde filmes de terror poderiam ser filmados. Se a idade da policlínica for medida em anos humanos, essa garota estava prestes a ir para a escola. Mas o número de médicos aqui era apenas um terço do necessário, e uma fila se formava em frente a cada consultório onde era feita a recepção. Os mais agressivos entre aqueles que portavam cupons estavam prontos para entrar em combate corpo a corpo com aqueles que queriam ou apenas perguntar, e a enfermeira, que de vez em quando saía do consultório para dar aos pacientes este ou aquele papel, fazia isso com cautela. A multidão entrou correndo pela porta entreaberta. A mais velha entre os médicos que ainda se dedicavam ao trabalho de médico distrital era Laurel, que acabará de completar 85 anos. A mais jovem era Cat, que estava na faculdade de medicina há 2 anos. Isabela estava em algum ponto intermediário. Ela tinha 30 e poucos anos, era experiente e ainda forte. Ela era o tipo de pessoa para quem você normalmente trabalharia, mas Isabela tinha uma posição especial. Ela tinha uma irmã poderosa que era odiada por toda a cidade. Ela conseguia apertar os botões certos quando queria. Em uma ocasião, seus pais fizeram uma brincadeira, como as garotas riam, chamando suas filhas de Isabela e Izzy. Ambas cresceram como beldades raras, ambas dedicaram suas vidas às ciências naturais. Exceto pelo fato de que Izzy era casada e feliz. Com um policial de tal patente que, se ela tivesse sido ameaçada não por um em cada 2, mas por um em cada um dos primeiros cidadãos, teria se sentido perfeitamente segura. Izzy era veterinária, mas não tratava de irmãos mais novos ou em alguma clínica. Ela dirigia um abrigo que recebia cães que ficavam presos nas ruas da cidade e nos quintais. Como esse sistema funcionava é uma questão à parte. Os meninos de Izzy não iam atrás dos cães maiores e mais ferozes. Eles perseguiam os animais domésticos. Até mesmo cães que estavam passeando com seus donos entravam na van. Pequineses que não estavam com focinheira? Eles o arrancaram de suas mãos e o jogaram em Margot? E a única maneira de recuperar o animal de estimação era pagar uma multa, que para as senhoras idosas era cerca de metade de sua aposentadoria. E você tinha sorte se conseguisse pegar o cachorro vivo. Embora se acreditasse que as multas fossem destinadas à manutenção dos cães, as pessoas aprenderam com a amarga experiência: se você não pegar seu animal de estimação agora, amanhã ele pode estar doente, e depois de amanhã, e depois de amanhã, e até mesmo, como os ativistas dos direitos dos animais costumam dizer, ir para o Rainbow. Uma semana depois, os animais que sobreviveram a esse campo de concentração canino voltaram exaustos, incapazes de beber das poças na estrada. Alguns estavam morrendo em casa. Os proprietários que tentaram processá-los estavam convencidos de que, mesmo lá, Izzy, graças ao marido, tinha tudo sob controle, e a Rainha Negra não teve problemas no tribunal nenhuma vez. Alguém disse: Deus não tem medo dela. As lágrimas do velho voltarão para ela, o bumerangue voará. Mas o bumerangue estava obviamente atrasado. As irmãs pouco se viam, porque a vida de Isabela era muito diferente. Seu marido é um cientista químico, professor universitário. O salário não é uma ninharia, mas também não é cósmico. A própria Isabela é uma terapeuta distrital, e ninguém poderia dizer que ela não tem escrúpulos em seu trabalho ou que não conhece seu trabalho. E ela nunca se permitiu ser grosseira com as pessoas, assim como nunca se deixou sentar em seu pescoço. De pequena estatura, muito bonita, cabelos exuberantes presos em um nó, pernas finas e sapatos graciosos. Os homens, mesmo os mais velhos, olhavam para o médico com prazer. Toda vez que um novo paciente entrava no consultório, eu via Isabela escrevendo. Todas as informações sobre o paciente anterior tinham de ser registradas nas páginas corretas. A gerente da ala era um verdadeiro trabalho. Se fossemos um sistema de escravidão e ela tivesse permissão para fazer isso, Tina andaria por aí com um chicote e bateria em todos nós, disse a jovem Cat um dia. E ela não estava longe da verdade. Em teoria, se você não prescrevesse a medicação correta, as consequências poderiam ser menores do que se você não preenchesse a papelada correta.
Portanto, Isabela não olhou imediatamente para a pessoa caída na cadeira à sua frente. A enfermeira a lembrava regularmente de que o estranho estava mexendo em sua bolsa. "Você pode sair?" disse uma voz rachada. Houve um momento de pausa. Isabela estava terminando as últimas linhas do prontuário do paciente que acabará de examinar e, ao mesmo tempo, começou a perceber que algo estava errado. Ela olhou para cima. Havia uma garota de cerca de 24 ou 26 anos sentada à sua frente. Ela poderia ser mais jovem, mas era imponente, bem torneada, e sua trança estava arrumada em volta da cabeça, como ninguém usava agora. "Ela pode sair?" perguntou a moça novamente, acenando com a cabeça para a enfermeira. Os médicos se entreolharam. Era a primeira vez que algo assim acontecia com eles. Nem mesmo a enfermeira mais velha se lembrava de tal coisa. "Não crie suas próprias regras", aconselhou Isabela. "Dê-me seu cartão e conte-me o que aconteceu com você." "Estou grávida de seu marido." A enfermeira cobriu a boca com a palma da mão, abafando o aio que lhe escapou. "Eu vou até a secretaria e pego", disse ela e, sem acrescentar o que estava procurando, saiu do escritório. Isabela deixou cair a caneta e riu de seu próprio espanto. Mais tarde, ela tentaria analisar por que havia reagido daquela maneira. Ela não acreditou na garota? Mas por quê? Isabela estava muito ocupada, como todo médico, que muitas vezes tem que substituir, combinar, puxar para si e para aquele cara, para aquela irmã. Para 14 vagas em sua policlínica, havia 8 médicos distritais. E mesmo depois de um dia interminável de trabalho, conhecidos e conhecidos de conhecidos, e parentes distantes desses mesmos conhecidos, não hesitavam em ligar a qualquer hora. À meia-noite, Isabela colocava o celular no modo não perturbe, mas pela manhã frequentemente via chamadas perdidas. Quando se trata de sua própria saúde, muitas pessoas não confiam em uma ambulância, mas em um médico competente que conhecem. E ele deve estar sempre em contato. De qualquer forma, no final da tarde, Isabela estava frequentemente exausta. Pat lecionava no instituto, despendia pouca força física, eles ficavam, como dizem, nele, e abaixo do cinturão também, e a natureza exigia o seu próprio, havia alunos por perto. Portanto, mesmo que a donzela estivesse certa, não havia nada de incrível nisso. Por outro lado, Isabela não tinha 100%, ou mesmo 200%, de certeza de que Pat não deixaria a família. Embora eles não tivessem filhos e não pudessem tê-los, a natureza não havia dado a Isabela essa possibilidade. Em tudo mais, marido e mulher eram uma combinação perfeita. Pelo olhar em seus olhos, pelo movimento de uma sobrancelha, um sabia o que o outro estava pensando. Eles amavam sua casa, que escolheram e mobiliaram com tanto amor, especialmente o marido. Para Pat, até importava o tipo de maçaneta das portas, o tom que elas tinham. Além disso, ele era hipocondríaco, em cada espinha ele via um câncer, em cada tosse, uma doença mortal, e somente Isabela podia acalmar seus medos e aliviar sua angústia mental. "Suponho que você seja aluna dele", disse Isabela, "já que ele não me deixou por você. Por que está sentado aqui como um mendigo? Quer que eu amarre Pat com uma fita vermelha e o mande de presente para você? Não há tolos assim hoje em dia. A única maneira de você vir até mim é se estiver morrendo de fome e não tiver o suficiente para comprar pão." Ele tirou uma bolsa da carteira, tirou 50 rublos e entregou à empregada com timidez. "O suficiente para um pedaço de pão. Se você ficar com fome novamente, venha e pegue a mesma quantia. De bom coração. E então, se você quiser dar à luz essa criança, depois de ter dado à luz, e vá para algum lugar e trabalhe, não mendigue. Ninguém deve nada a você." "Você não está entendendo", sussurrou a moça. "O que eu não entendo?" Isabela perguntou zombeteiramente. "É isso, não posso lhe dar mais tempo. Estou na fila de espera." De fato, havia alguém no escritório. A garota teve que sair, sem ver a enfermeira na porta. E Francis voltou rapidamente para seu lugar.
Durante o resto do dia, no entanto, ela descobriu que estava curiosa e teria dado muito para questionar Isabela, ou pelo menos para tomar conhecimento de suas preocupações e simpatizar com ela. O que poderia ser mais interessante? Não havia dúvida, e amanhã de manhã metade da clínica saberia, à tarde a outra metade, e depois de amanhã todo o hospital central da cidade. Isabela suspirou, como se estivesse se preparando para a batalha, e pensou que a garota provavelmente se tornaria conhecida mais de uma vez. Provavelmente, se ela decidisse ter um filho, teria de ser assustada para que não a chantageasse com a pensão alimentícia. Quem é melhor para desconcertar nesse caso? Como se costumava dizer, os policiais ou os bandidos? Isabela conhecia pessoas que conheciam os dois. Ela estava certa, porém, em um grau maior do que imaginava. Quando Isabela estava saindo da clínica no final de seu dia de trabalho, ela estava em seu segundo turno, foi tocada na manga. Uma menina. Chorando. Ela estava carregando um lenço em uma trouxa. Estou lhe implorando. Eu realmente preciso falar com você. Isabela afastou sua mão. Você vai me dizer que o Pat a obrigou a fazer isso, que você é uma vítima inocente? Você é lamentável, não é? Oh, não seja ridícula. Ouça, disse a empregada, e havia algo em seu tom. Isabela já havia lidado com muitas pessoas. Mas essa garota parecia ser uns 30 anos mais velha do que realmente era. Como se fosse ainda mais velha do que a própria Isabela. Estou envenenada, disse ela, você não pode ver, mas é o veneno. Não imediatamente. Não sei por quanto tempo. Talvez uma semana, talvez menos. Pat não conseguiu o que tinha em mente. Agora ele acha que tudo tem que acabar. E o bebê e eu. Eu não preciso do Pat, Deus me livre, e ó. Ela definitivamente tinha medo da palavra "oh Deus". Estou aqui para outra coisa, a garota se ajoelhou, estou aqui para o endereço. Saia daqui, disse Isabela, cerrando os dentes, que bobagem. Olhe-se no espelho, um cavalo saudável. Dê a ele um endereço. O aborto é feito em todos os centros médicos. Ela tocou Margot de seu assento e viu que a garota estava seguindo. O lenço já havia caído de sua cabeça, seus passos eram tão trôpegos que a garota havia bebido demais. Sua mão estava agarrada ao peito, seu rosto estava cheio de lágrimas, e droga, ela parecia para Isabela uma Madalena penitente. Então houve um giro. E a donzela desapareceu atrás dele. Asterisco asterisco. Quando Isabela abriu a porta de seu apartamento, onde até mesmo o ar era familiar, não. Tudo o que havia acontecido não parecia um sonho ruim para ela. Mas a dor que, como ela agora entendia, a havia atormentado depois das palavras da garota, aquela dor na fronteira entre o mental e o físico, havia diminuído. Pat estava sentado em seu computador. E, a julgar pelo número de livros ao seu lado, a julgar por suas costas curvadas e pelas xícaras vazias com manchas de café seco, ele estava trabalhando há muito tempo. Fome, pensou Isabela. Havia comida na geladeira, mas Pat era como uma criança, dele nunca tirava, nunca esquentava. Isabela não estava irritada. Pat Silver, o gato castrado incrivelmente gordo, eram seus entes queridos, aqueles de quem ela dependia. Sua família. Ela sempre preparava o jantar para 3 dias. Nunca pegava a comida pronta na prateleira da loja. Era melhor ficar um pouco mais no fogão, mas quando as costeletas cheiravam bem por toda a casa, isso era felicidade. Ainda assim, durante o jantar, embora Isabela tenha se preparado sozinha, ela não pôde deixar de perguntar. Sua namorada veio me ver hoje? Provavelmente uma estudante. Ela disse que está grávida de você. Há algo que você queira me contar? Ele franziu a testa, mudando seus pensamentos de onde ele estava pairando para aqui, para esta mesa, para o borste de Isabela e o que ela havia dito. Que garota! Como esta, ele moveu a mão para trançar uma trança em volta da cabeça. Se houvesse fazendas coletivas agora, eu diria que ela era de lá. Não me lembro delas, confessou Pat. 3/4 deles são cabeças de vento.
Depois vão implorar para tirar um B em seus exames. Eles não podem comprar cigarros sem uma bolsa de estudos. Ele ignorou a gravidez e tudo o mais. Talvez a matéria em que ele estava trabalhando agora fosse particularmente interessante. Em dias como esse, ele esquecia o nome da matéria. 3 dias depois, no domingo, Isabela estava de plantão. As horas se passaram, mas tudo estava calmo. Ela mandou uma criança pequena com febre alta para outro hospital, examinou uma senhora idosa com pressão alta e outra com tosse. Então Dan ligou para ela da terapia e pediu uma consulta. Ele era um excelente cardiologista. Ele podia dar 100 pontos em qualquer pessoa. Portanto, não se tratava de seu coração. Isabela não reconheceu imediatamente a jovem na cama como a garota insolente que a havia acompanhado até Margot. Era a primeira vez que ela via uma palidez tão mortal. O rosto calcificado. E quando Isabela tocou a mão de sua paciente, ela ficou congelada. Não faço ideia, disse Dan em voz baixa. Não sei o que fazer com isso. Os números estão despencando. O que você acha? Não passaria pela cabeça de ninguém agora dizer que a garota estava fingindo estar doente. Ela estava indo embora, e estava indo embora na frente deles. Ela está grávida, disse Isabela. Transfira-a para a ginecologia e, de lá, provavelmente para a área. Dan engoliu a pergunta, como Isabela sabia, ele foi fazer a ligação. Isabela ficou sozinha com a mulher que estava morrendo. Seu olhar, que antes parecia obscuro, distante, agora se fixava em Isabela. O endereço. Eu pedi o endereço. O irmão do Pet. Ele é um toxicologista. Mas, e ele está na Índia agora, Isabela deixou escapar. Ele vai receber, ela falou com muita dificuldade, sussurrando. Talvez, e com o tempo, e você, e conte a ele. Sua voz ficou completamente inaudível. Se você não estivesse em tal estado, eu lhe diria que precisa ir a um psiquiatra, nem mesmo a elogiada paciência de Isabela foi suficiente. Não vemos o irmão do meu marido há 100 anos, ele é um arqueólogo, não tem nada a ver com... Isabela hesitou. A jovem estava olhando para ela, com as pupilas dilatadas, aparentemente lutando para respirar. E, a qualquer momento, essa força poderia se esgotar. Dan entrou correndo. Pesado e desajeitado, ele literalmente voaria se houvesse um paciente pesado na enfermaria. Eles virão buscá-la na região. Não faz sentido movê-la de uma unidade para outra. Liguei para o ginecologista. Ele a examinará primeiro. Como ela chegou até você? Isabela falou em voz baixa para que a paciente não a ouvisse. Embora, se ela ouviu alguma coisa, acho que não notou. Sim, é muito estranho, Dan Margot se agarrou aos pés da cama. Era tão grande que enchia o quarto inteiro, não foi por minha causa. Ela chegou e pediu para ser internada. Sem encaminhamento, sem ambulância. Nós a mostramos pela janela, a moça disse, daqui é o prédio da ambulância, vá até lá se não estiver se sentindo bem. Lá eles vão medir sua pressão arterial e lhe dar uma injeção. Nós não fazemos isso. Então ela meio que foi embora. E todos se esqueceram dela. Então, a enfermeira de plantão chegou e perguntou a ela, você sabe que há uma garota deitada na sua varanda? E ela já está assim. E a senhora sabe que eu não consigo levantar coisas pesadas com as costas, e aqui estava eu movendo-a em uma maca, porque não havia mais ninguém. Ela é uma menina grande, e ela é uma menina grande. Mas ela reclamou de alguma coisa? Não para mim, não. Ela realmente não falava. Esta tarde, ela estava falando merda sobre envenenamento. Isso é possível? Isabela perguntou cansada. Se for possível, é a primeira vez que vejo isso. Não é como se ela fosse viciada em drogas a ponto de ter uma overdose. Pensando em comida, algum tipo de cogumelo, ela não parece nem um pouco. Isabela, por que estamos tão fadados a ficar juntos, hein? Você é uma internista, eu sou um cardiologista, por que estamos tapando todos os buracos aqui?
E para pediatras, e para oftalmologistas em uma pitada, e esses são os tipos de garotas que temos. E se você e eu ficarmos doentes, hein? Normalmente, especialmente na frente de estranhos, era ou você, mas naqueles momentos ou você ou era aceitável. E qual é o seu nome, de onde você é? Perguntou Isabela. Ela estava com sua bolsa, graças a Deus. Rainha Anastasia, 25 anos. Anastasia? A médica ergueu as sobrancelhas. E essa Anastasia veio de Boston? Você sabe, há 2 cidades lá, nem mesmo as pessoas do interior vão para lá, não há nada para ver. Tudo o que sei é que uma mulher louca tentou manter uma fazenda de avestruzes lá. E acho que havia algum tipo de centro para viciados em drogas ou alcoólatras, sabe, os últimos e mais fudidos que não conseguiam tratamento na cidade. Era simples, com isolamento, terapia ocupacional, alguém como um padre. Mas não ortodoxo, e sim uma seita. Vivíamos em um quartel. Aqui está ele, de uma cidade pequena. Depois veio o antigo ginecologista, e Isabela pôde ir embora com a consciência tranquila. Mas ela foi ver a paciente mais uma vez. Era uma história absurda demais. Pat não gostava de sair da cidade, nem mesmo durante as férias. A casa e a escola eram os 2 portos entre os quais o navio de sua vida navegava, e todo o resto não lhe interessava. A menos que ele fosse chamado para dar uma palestra. Mas tentar atraí-lo pelo menos para a loja, Isabela sabia como essa tarefa era difícil. E ainda havia aquela garota da cidade esquecida por Deus. Quem afirma que Pat não apenas engravidou, mas também a envenenou? Ele era aquele cujo pior pecado era ter pisado uma vez no rabo de um gatinho por acidente. Isabela se curvou sobre o paciente. Agora eles a levarão para o hospital regional, disse ela, tentando pronunciar as palavras de forma lenta e clara. Eles a ajudarão lá. Mas, por favor, responda a todas as perguntas com sinceridade e não invente nada. Se quiser ser resgatada, não invente nada. Procure o Hans e ele lhe dirá, e não era mais um sussurro, mas um murmúrio. A paciente fechou os olhos. Agora seu rosto tinha aquela expressão de profunda calma, de desapego, que é tão raramente vista nos vivos, e tão frequentemente em alguns salões tristes. O dever de Isabela havia terminado, mas durante todo o caminho para casa ela não conseguia tirar a história da cabeça. E quem poderia fazer isso em seu lugar? Asterisco asterisco. Havia 2 irmãos, Pat era o mais velho. Quando o segundo nasceu, sua mãe queria chamá-lo de Peter, mas seu pai ficou muito surpreso. Você não é nada religiosa, por que eu deveria ser? Os meninos cresceriam e qualquer um que ouvisse seus nomes um ao lado do outro pensaria que éramos ortodoxos. O mais novo se tornou Alfred, e devo dizer que seria difícil encontrar irmãos tão diferentes. O mais velho é alto, lento, imerso em livros desde a infância, um típico nerd. E o mais novo, um garoto pequeno, de cabelos loiros, que sempre foi considerado mais jovem do que realmente era. Alfred se tornou o eterno companheiro de seu pai. E seu assistente igualmente fiel. Quando sua mãe deixava os homens à vontade, Pat nem percebia. Ele se escondia em seu quarto e mergulhava nos livros. É importante o que você mastiga? Pão vazio estava bom. Seu pai tentou alimentar os meninos, fazendo uma sopa estranha, sem carne, mas com farinha, uma espécie de pão turvo. Alfred, enrugando a testa, cortava cuidadosamente as cebolas, fritando-as até que ficassem douradas e transparentes. E se fossem acrescentadas almôndegas, a sopa provavelmente poderia ser comida. Quando a mãe retornava, voltava para o fogão, Alfred seguia o pai até a garagem, dava-lhe ferramentas, e durante as curtas pausas para fumar, desfrutava de verdadeiras conversas de homem, ou o pai lhe contava sobre sua infância, os lugares que havia visitado, faziam planos juntos. Seu pai trabalhava em uma fábrica, como um engenheiro comum, mas desde criança ele se interessava por história. Certa vez, um professor lhe deu um conselho. Se você gosta de algo, não faça disso sua profissão. Se o hobby se tornar uma obrigação, a luz de sua alma se apagará.
Meu pai lia, se interessava por notícias relacionadas à sua ciência favorita, entrava em contato com profissionais. Ele tinha muitos amigos arqueólogos. E no verão, não havia férias melhores para ele do que ir com seus novos amigos para as escavações. Alfred quase sempre o acompanhava. Fosse em El Paso, às margens do rio Huron ou na distante Tucson, quantas vezes eles viajaram juntos. Mamãe não estava interessada em nada disso. No verão, ela estava ansiosa para ir para a casa de campo, cultivava tomates enormes que você não conseguia segurar nas palmas das mãos, rosas que cheiravam tão bem que as pessoas que passavam por seu terreno paravam. Uma maravilha para todos. Mamãe não conseguia entender como era possível deixar a sua, que exigia cuidados, e ir para a de outra pessoa, inexplorada. Também não entendia como o pai podia se apaixonar por uma garota, Natasha, que conhecera em uma das expedições, e trair a família. A mãe era uma maximalista e cortou de uma vez todos os fios que a ligavam ao marido. Ela não queria nada de seu pai. A única coisa que ela queria era que ele ficasse para sempre com sua Natasha e não falasse mais de si mesmo. O pai queria, se é que posso dizer isso, dividir os filhos. Ele estava disposto a deixar tudo para sua mãe, nem mesmo levar uma mala. Mas Alfred queria ir com ele. Mamãe disse não. Nunca, nem por cima de meu cadáver. A única coisa com a qual ela concordou, porque os direitos paternos do pai não haviam sido rescindidos e a mãe entendia que qualquer tribunal estaria do lado dela, era que Alfred passasse as férias de verão com o pai. Por alguma razão, nenhum dos pais falava sobre o filho mais velho. O pai ligava para Pat regularmente, perguntava como ele estava, oferecia ajuda se ele precisasse, enviava presentes e ordens de pagamento em seus aniversários. Mas todos perceberam que, se o pai desaparecesse da vida de Pat, o filho nem se lembraria dele. Alfred esperava ansiosamente pelo início do verão. Ele mal podia esperar que seu pai viesse buscá-lo. Para grande inveja de sua mãe, Alfred fez amizade com Natasha, uma garota bronzeada, de cabelos louros, que cantava tão bem no violão, nadava com ele até as boias, adorava encontrar uma raridade arqueológica, e em suma, ela era alegre, bonita, divertida e muito fácil de conviver, ao contrário de sua mãe. Eles se davam muito bem. Alfred invariavelmente se arrastava para longe durante o verão e voltava ao todo crescido, como sua mãe costumava dizer. Mas ela tinha o cuidado de não dizer quase nada sobre suas férias de verão, exceto que o tudo tinha sido ótimo, que seu pai o estava muito bem e que ambos estavam ansiosos para se ver novamente no próximo verão. Alfred não seguiu o conselho de seu pai e, após o ensino médio, foi para a universidade, sonhando em se tornar arqueólogo. Ele pertencia àqueles raros alunos que estudavam com verdadeira paixão. Ele não apenas escrevia artigos científicos, mas também mantinha contatos com cientistas que trabalhavam nas áreas de seu interesse. Fez aulas extras de inglês para ler artigos em revistas estrangeiras. Trabalhava meio período para poder viajar no verão para conhecer as antiguidades com as quais sonhava durante as longas noites de inverno. Eu estava disposta a trabalhar nos trabalhos mais escuros, nem mesmo para peneirar a terra, mas para preparar o jantar para os peneiradores, só para estar nas escavações, só para fazer parte de tudo isso. Houve uma época em que eu estava completamente hipnotizado pelo Egito, e eu voltava de lá marrento, de manhã à noite, contando lendas, teorias, hipóteses, com os olhos ardendo de excitação. Até Pat, que também era obcecado por sua química, achava que seu irmão mais novo era um pouco louco. Isabella só havia encontrado Alfred algumas vezes em sua vida. Ele tinha ido ao casamento dela e de Paul e parecia muito jovem, com 17 anos. Embora, naquela época, ele já tivesse se formado na universidade e estivesse trabalhando em algum lugar da Ásia Menor. Eles alugaram um grande salão em um restaurante. Havia dança e uma sala para fumantes. E assim, pouco a pouco, todos os jovens se aglomeraram nessa sala de fumantes, embora ninguém tivesse trazido nem mesmo um cigarro. Alfred estava contando sobre as descobertas que eles encontraram debaixo d'água, como ele quase morreu em um desmoronamento nos labirintos subterrâneos, o tesouro que ele nunca conseguiu encontrar, embora isso parecesse estar prestes a acontecer, e a pista de onde os tesouros antigos estavam escondidos, aqui estava.
Era preciso ver esse espetáculo do lado de fora. Uma companhia estava sentada, ouvindo com a maior atenção, e era possível adivinhar que se tratava de um casamento só pelo fato de uma das moças estar usando um vestido branco e um véu na cabeça. Depois, Alfred veio visitá-los de vez em quando e, sim, ele já estava trabalhando na Índia na época, tinha um doutorado e estava escrevendo sua tese de doutorado. Mas se Pat era um médico de verdade, tão fácil de imaginar em um auditório dando palestras, Alfred ainda parecia jovem demais. Mais um viajante do que um cientista. Um homem que sabe como armar uma barraca, cozinhar em uma fogueira, caçar animais selvagens, que facilmente embarca em várias aventuras, mas o que isso tem a ver com trabalho científico, desculpe-me. Isabela de repente se lembrou de que Pat e seu irmão estavam falando sobre venenos. E Pat de repente começou a dizer que, hoje em dia, para se livrar de uma pessoa indesejável, contratar um assassino é simplesmente estúpido. E mesmo que você organize um acidente, o risco é muito grande. Mais tolo ainda é tomar o veneno mais simples, que é fácil de detectar. Outra coisa são as formulações complexas. É verdade que o preço da porção certa pode chegar a $500 mil. Mas o resultado é garantido e praticamente não há risco de ser descoberto durante a investigação. Alfred ouvia seu irmão, aparentemente com curiosidade. Ele havia chegado à casa deles por acaso, apenas de passagem. No início, ele nem queria incomodá-los, havia chegado tarde da noite e planejava ficar na delegacia até de manhã. Mas ele estava muito cansado e não havia um único assento na sala de espera. Ele só podia se sentar contra a parede em algum lugar. E sonhava com um banho quente, um jantar farto e uma cama macia. Claro, venha, disse Pat, vejo você na estação. Eles colocaram Alfred na banheira, mas não tiveram tempo de alimentá-lo. Ele adormeceu no sofá. Ele adormeceu no sofá. Tudo o que tiveram de fazer foi colocar um cobertor sobre ele e apagar as luzes. Mas todos acordaram às 4 da manhã por algum motivo. Isabela tinha que ir trabalhar às 8h30, Alfred estava partindo para a capital pela manhã, e os irmãos valorizavam a chance de conversar pelo menos um pouco. Era quando eles tomavam um café da manhã maluco, com ovos mexidos, salsichas fritas e vodka, e uma conversa que pulava de um tópico para outro até chegar aos venenos. Você sabe, eu já fui fascinado por O Conde de Monte Cristo, disse Alfred. Lembre-se, posso até citá-lo para você, saia da França, vá para Alepo, para o Cairo, ou pelo menos para Nápoles ou Roma, e você encontrará na rua pessoas esbeltas, com pele fresca e rosada, sobre as quais o diabo, se você o encontrar por acaso, poderá lhe dizer, este cavalheiro foi envenenado por 3 semanas, e em um mês ele será um cadáver frio. E sabe, no Oriente, descobri que isso é verdade. Ouvi falar muito sobre isso e vi algumas coisas com meus próprios olhos. Tudo bem, você é químico, mas eu também trabalhei lá involuntariamente com antídotos e adquiri algum conhecimento em toxicologia. Vou lhe contar sobre isso quando tiver tempo. Mas depois disso, os irmãos nunca mais se viram. Ao se lembrar dessas palavras de Alfred, Isabela parou como se estivesse atordoada. Como esse aldeão poderia saber sobre a paixão casual de um homem que ela nunca tinha visto na vida? Certa vez, quando Isabela conseguiu um emprego e estava pedindo conselhos aos colegas, a mais velha, Laurel, lhe disse: Querida, um médico comunitário é como uma dona de casa. Uma dona de casa pode fazer todo o trabalho? Não, sempre há mais para fazer. É assim que acontece conosco. Sempre há algo a fazer, e não há fim para isso. Isabela se lembrou dessas palavras mais de uma vez quando assumiu o controle da casa. Por mais que ela valorizasse cada canto de seu porto seguro, suas mãos não vinham com a frequência que ela gostaria para passar roupas, costurar cortinas novas. Isabela se lembrou com tristeza que uma vez, aparentemente, na escola, ela gostava de bordar miçangas. Não havia muito o que fazer na escola. Mas agora ela estava na tábua de passar roupas. O trabalho físico colocava ordem em seus pensamentos. Pat estava em casa, como sempre, e no computador. Isabela às vezes pensava que se o marido tivesse uma cadeira de computador de pedra, ela acabaria amassando. Pat mal se levantava de sua mesa.
A própria Isabela não suspeitava do truque por trás disso. Normalmente, com seu marido, ela falava sem rodeios. Mas como ele havia dito recentemente, de forma irritante, que não tinha nenhum relacionamento com nenhuma garota, ela fez um desvio. Hoje tive uma paciente chamada Anastácia, disse ela despreocupadamente. O ferro estava deslizando sobre o lençol, mas Isabela não tirava os olhos do marido. E ela conseguiu captar aquela pequena pausa de 2 segundos, aquela mudança de tom, como se o bilhete tivesse sido forjado. É, e da opereta? Perguntou Pat. Essa opereta existe, disse Isabela. E a garota é pesada. Há muito tempo não tenho um caso como esse. Eu me lembro que costumávamos beber ácido, costumávamos envenenar por amor, eles trazem uma tola como essa, e até de manhã você tenta tirá-la de lá. Ela queima tudo por dentro. Mas não é assim. Há outro contratempo. Pat começou a escrever algo à mão, ou talvez estivesse apenas rabiscando em um caderno. Está tudo bem, você vai ficar bem, disse ele finalmente, embora. Isso não é coisa sua. É para o hospital. Não, a voz de Isabela estava impassível. Ela deixou de lado o lençol dobrado e colocou uma fronha de travesseiro no painel. Lá e o nosso hospital não terão condições de pagar. Eles não entendem de neurologia ou de outra coisa. Então a mandamos para a NSK, para que eles resolvam o problema. E, de qualquer forma, você não terá que levar em conta a mortalidade. Pat olhou para a esposa, isso é bom. Eu não sei nada sobre mortalidade, Isabela percebeu naquele momento que ela não poderia desistir, que ela teria que continuar cavando, mesmo contra sua vontade. Você sabe que eu não sou um mau diagnosticador, mas aqui é um completo mistério. Embora, e sim, acho que ele não sobreviverá. A propósito, liguei para o hospital regional e descobri. Ele parou de falar. E esse foi o momento da verdade para Isabela. Se Pat estava envolvido, ela não pôde deixar de perguntar? Ela até olhou para ele com impaciência. E daí? Sua pergunta foi curta, mas Isabela conhecia Pat muito bem para perceber que não havia indiferença. Ela estremeceu como se tivesse sido atingida, sua mão amassou a borda da fronha do travesseiro. A garota está em coma, disse Isabela. Vou descobrir o destino dela. Um caso muito incomum. Interessante. O que eu ia fazer, senhor, meu Deus? Ela não tinha uma hora de sobra e, mesmo em seus sonhos mais loucos, não conseguia se imaginar como uma detetive indo a um vilarejo remoto para procurar aqueles que poderiam lhe dizer algo. Alguns rãs. Isabela, que geralmente não tinha noites suficientes, ela dormia como se estivesse caindo em um abismo, e pelas manhãs implorava ao destino que lhe desse a chance de dormir um pouco mais, agora ia até a cozinha, despejava um sedativo em uma xícara, depois de um tempo se certificava de que a dose não havia sido tomada e ia buscar uma nova ração. De manhã, ele acordou com a cabeça pesada e ligou para a irmã. Precisamos conversar. Posso ir à sua casa? Eu preferiria ir à sua casa, disse Izzy. Tenho medo de abrir a porta. Sou como uma fortaleza em casa. A propósito, você e eu somos parecidos. Então, eles podem confundir você comigo na estrada e deixá-lo verde ou algo assim. Quando puder, vou até aí hoje à noite. E ela veio. Sentada à mesa, tão bonita, e até um parente a admiraria. Uma morena sensual em um vestido branco com ombros abertos. Inge não se importava onde usava essas roupas, para visitar a irmã, para trabalhar ou para ir ao teatro. Ela se sentia péssima quando não estava deslumbrante. Mas agora Izzy se esquecia de seus hábitos habituais e de vez em quando, ela penteava o cabelo com um penteado elegante, balançava os ombros. Ela ficou impressionada com a história. Pergunte ao seu, ele deve saber, perguntou Isabela, alguma agência de detetives, ou apenas uma particular? Não muito cara, se possível. Só que dá muito trabalho ir lá, conversar e depois me contar. Apenas certifique-se de que o detetive não fale demais. Caso contrário, ele me chantageará dizendo que eu direi ao seu marido que você me contratou para vigiá-lo.
Izzy, eu não confio mais em ninguém. Eu entendo, disse a irmã, estou disposta a pagar o extra. É uma verdadeira história de detetive. Eu odeio detetives. Isabela disse com veemência. E eu não queria estar em nenhum deles. Mas se você puder me ajudar, raramente lhe peço algo. Sua irmã ligou mais tarde naquela tarde. Izzy disse Busy começou, vá alguns caras, contratados particulares. Eles são provavelmente os melhores profissionais. Nós não nos damos bem com eles, mas para você é diferente, você pode ir até eles. Anote o número do telefone. Não diga a eles que sou eu, certo? Você tem um sobrenome diferente. Eles não o pegarão. Qual é o seu problema? Meu Stephen queria acabar com eles. Tirar a licença deles e tudo mais. São garotos muito jovens, mas são os herdeiros daqueles traficantes dos anos 90. Eles são conhecidos por irem aonde não deveriam. E também tive um problema com o cachorro do Andrei, que é seu chefe. Ele estava no exército com ela. Então, em uma palavra, ele nos pegou. E o cachorro é grande, sério e para que não houvesse problemas, e ele poderia mastigar os outros, bem, em uma palavra. Eu entendo, disse Isabela, de qualquer forma, me dê outra pessoa. Outra agência. Eles me ajudarão tanto que seria melhor que outra pessoa machucasse. Anote o número do telefone. Steven não me recomendou a mais ninguém. Se eles disserem não, então pensaremos a respeito. E suas tarifas são bastante humanas. Isabela conseguiu marcar uma consulta com uma rapidez surpreendente. No dia seguinte, ela voltaria a trabalhar no segundo turno e sabia, por experiência própria, que seria impossível sair um minuto mais cedo, pois algo iria atrasá-la. Às 9 horas da noite ela sairia, o mais rápido possível. No entanto, a agência de detetives concordou em esperar por ela, embora a essa hora os meninos já devessem ter fechado há muito tempo. Felizmente, não era longe para chegar, nos arredores de uma das ruas centrais. Era um apartamento comum no primeiro andar, convertido em um escritório. O cara que a recebeu era um pouco mais jovem do que Isabela, muito alto e, mesmo quando ele se sentou de volta à sua mesa, dava para perceber que ele era alto. E ele também estava carrancudo, muito sério. Isabela pensou que, se sua irmã estivesse aqui e não houvesse nenhum gato preto ou cachorro entre ela e Alex, Izzy tentaria flertar com ele. Ela sempre flertava com todos os homens. Mas ela tinha a mesma certeza de ser um fracasso total. Era difícil imaginar um homem menos inclinado a flertar. Isabela teve que contar o que havia acontecido de forma tão longa e detalhada, como se estivesse em uma consulta com um psicólogo que quisesse tirar dela tudo o que ela poderia ser, para desvendar sua alma até o âmago. Iremos amanhã, disse Alex finalmente, com meu assistente. À tarde, teremos os primeiros resultados. Gostaria de entrar em contato conosco por telefone ou pessoalmente? Nossas tarifas, ali, um pedaço de papel sob o vidro. 50% de entrada. Mas quais são os primeiros resultados? Isabela estava confusa, eu só uma vez, e para lhe perguntar. Eu queria que você encontrasse esse Hans e falasse com ele. Isso é tudo. Eu não tenho muita dúvida de que a discussão vai continuar, disse Alex, ou você não está interessado em saber a história toda? Por que não? E dependendo do que aconteceu lá, Isabela se lembrou das palavras de sua irmã, que disse que estava disposta a ajudar com o dinheiro, seus preços são normais. Normal. Posso usar um cartão? Suponho que meu marido seja um homem decente. A menos que ele tenha se metido em problemas por acidente, mas, é claro, não há nenhum crime da parte dele. Ele pode pagar com cartão. Alex assentiu, deixando claro que nada mais era exigido de Isabela. A mulher se sentiu culpada novamente por ter atrasado o detetive, pois ele deveria ter chegado em casa há muito tempo. Mas, de repente, ela perguntou. Ele não é seu parente? Isabela permaneceu em silêncio, pois não podia negar. E ela se preparou para a possibilidade de que eles estivessem prestes a lhe mostrar a porta.
Vocês são parecidas, disse Alex. Irmãs? Sua irmã é uma verdadeira vadia. Vamos mantê-la na linha, pediu Isabela. Alex acenou novamente com a cabeça, concordando com ela e deixando-a ir ao mesmo tempo, e empurrou alguns papéis para si mesma. Aparentemente, ela não iria para casa por um tempo. Asterisco asterisco. Que lugar, disse Margot quando ela parou. Alex ligou para ela hoje de manhã e disse que levaria o dia todo. Margot era uma garota, e era como se ela tivesse colocado o cabelo em 2 rabos de cavalo de propósito, acentuando seu visual de colegial de ontem. Margot costumava conversar com aqueles que não estavam com pressa de abrir a alma para Alex. A garota nunca tinha estado nessa cidade antes. Como as pessoas vivem aqui? Bem, Big Boston não é tão ruim. Há até um hospital com 3 janelas. Mas aqui é uma estrada de terra, e até bem coberta de grama. Você pode ver que quando Margot vem aqui, é um grande problema. É bom que haja um caminhão de entrega trazendo mantimentos para os idosos. Porque quem vai morar aqui a não ser os idosos? Não é nem mesmo o meio do nada, é um canto de urso completo. Não, provavelmente é lindo no verão, quando todos esses prados estão floridos. Mas no inverno, como se chega aqui? De trator? De snowmobile? Certamente não de ônibus. Há 1 dúzia ou 2 casas aqui, e você não vê ninguém na rua. Olhe para lá, apontou Alex. Margot olhou para cima e viu a cúpula da igreja. A igreja era pequena, mas relativamente nova, e a cúpula azul brilhante havia sido pintada recentemente. O local havia sido cuidado com carinho em sua época. Só que tudo isso havia desaparecido. Os canteiros de flores do final do outono estavam cobertos de ervas daninhas e havia folhas nos caminhos. Olhe para o poço, disse Alex. Margot não entendia, o poço ficava ao lado da igreja, e daí? É por isso que o lugar é tão abandonado, explicou Alex, não há nenhum riacho ou lago por perto. Os habitantes da Dasha não gostam disso. A água é muito profunda, cavar um poço ou é muito dinheiro ou é uma façanha. Esse poço é uma dessas façanhas. O que estamos procurando agora? Margot queria sair e esticar as pernas. Ela até ficou tonta no SUV, esse centro de reabilitação é tão cita. Ou a família da Anastasia. Mas, na verdade, eles nos mandaram buscar um pouco de Reichala. Há uma mulher que vai ao poço, fale com ela. Sim, Margot pendurou a câmera no ombro, saiu do quarto de Margot e colocou o cinto no ombro. Olá, disse ele, sabendo que seria atendido. É costume no vilarejo cumprimentar tanto os estranhos quanto os vizinhos. Que bela igreja vocês têm. Estamos um pouco perdidos por aqui. Viemos para Big Boston para descansar e tirar fotos de todos os tipos de coisas bonitas. Queríamos entrar na igreja, mas ela estava fechada. Ela só abre para cultos? Ela não estará aberta para cultos por um tempo, disse a mulher. E começou a tirar água. Ela tinha cerca de 50 anos de idade e seu paletó de mortadela estava costurado na manga. Como seu pai morreu, quem virá aqui depois dele? Para uma fazenda dessas. Talvez eles mandem alguém para servir na Páscoa. Se não, nossas avós não irão longe, ficarão sem festa. Padre John, ele era especial, ele mesmo pediu para vir aqui? E quem permitiria que ele construísse uma igreja aqui? Para um vilarejo como o nosso, uma casa de culto seria suficiente. Quanto mais longe da cidade, das pessoas, mais perto de Deus, disse ele. Ele se tornou padre em sua velhice. Vendeu sua casa, doou sua pensão, seus sobrinhos o ajudaram e assim construímos uma igreja. Quando tudo estava prestes a ser concluído, então ele se juntou ao dinheiro. Há quanto tempo seu padre morreu? De quê? A ingênua Margot nem sequer vacilou. Os homens na Rússia vivem muito tempo? O nosso teve uma briga com seu discípulo. Foi isso que o derrubou. Aquele, o diabo sabe o que é o antigo acólito, agora é um sectário ou um cismático, e mais é astuto. No início,
Ele andava com os olhos baixos, o rosto doce como o de uma criança. E então ele se agarrou à previsão do Padre Ion. Uma previsão? Oh, é uma longa história, e dolorosa, não quero me lembrar. A mulher enrugou o nariz. Eu queria morar na casa de meus pais, mas se estou saindo daqui, é porque aqui, neste centro, para este mesmo ajudante, que costumava quase bater suas próprias asas, hoje vêm esses rostos desanimadores. Aqui, não apenas no escuro, aqui, em plena luz do dia, é assustador sair na rua. É mesmo? Eu estava indo visitar uma garota que conheço. Ela me deu o endereço, mas não me lembro onde coloquei o pedaço de papel. O rosto da mulher escureceu e imediatamente ficou frio. É melhor não chegar perto dela agora. Ela é quase uma rainha para aquele idiota. Aparentemente, a mulher não sabia que Anastasia estava internada na unidade de terapia intensiva do hospital regional. É uma pena, disse Margot, chateada. Nós realmente não nos conhecemos muito bem. Nós nos conhecemos na cidade por acaso. Anastasia estava interessada em uma lembrança. Eu a levei para ela. Eu sabia que ela estaria aqui, então a trouxe comigo. Talvez alguém próximo a ela possa lhe dar? Ela tem família aqui? A mãe dela está aqui, disse a mulher. Ok, talvez um pouco louca. Você ouviu falar da fazenda de avestruzes que eles querem montar aqui? Essa é a ideia deles. A ideia dela e o Atiurile. A mulher se distraiu, colocou o balde de água de volta e até riu. Temos galinhas aqui que Deus nos livre de alimentar. Você vê que lugar solitário é esse em que vivemos, como conseguir forragem aqui? Transportando sacos de forragem mista para 3 terras distantes. E esses gisséis e avestruzes. Eles têm o cérebro de uma galinha, talvez menos, mas têm a força de uma galinha. Achei que Abigail queria que os turistas viessem para cá. Para ver os pássaros, talvez até montá-los. Oh, não posso. Já fomos ridicularizados pelas crianças. O transporte aqui no vilarejo é feito principalmente por bicicletas. Os garotos riram que o avestruz não olha onde estacionar, pois ele dá um giro com a perna para liberar o estacionamento. Abigail também queria vender ovos, porque há um ovo, oh, que ovo, que poderia alimentar 10 pessoas. Mas quem os compraria aqui por esse preço? Eles não custam nem 3 pence. Tudo deve ser justificado. Com uma garota da cidade, Abigail concordou, mas levou os ovos embora. A mulher baixou a voz, para crianças mortas, é assim. A boca de Margot se abriu como se tivessem lhe contado uma história de terror. Para quais crianças? Para os mortos. Disseram que ela era uma fotógrafa, mas uma fotógrafa especial? Se uma mulher perdesse um bebê, em uma maternidade, e um bebê prematuro ou algo assim, e então, para manter a memória viva, a garota tirava lindas fotos. Ela colocava o bebê em uma casca de ovo de avestruz. Uma criatura de Deus, nascida no mundo. Então essa moça veio e o levou embora. E então aqueles cultos estão morrendo de fome lá o tempo todo, comendo grãos e repolho, então eles arrastaram esses avestruzes e mataram um após o outro. Margot balançou a cabeça, mas a mulher já estava apontando para ela. Desce esse beco até a nossa segunda rua, a Victoria Street, e há uma casa de madeira marrom com persianas azuis e uma casa de tijolos brancos ao lado. A Abigail mora na casa marrom. Vamos, disse Margot, subindo as escadas. Você tem razão, não é tão simples assim. E suponho que também não seja fácil descobrir com quem Anastasia estava se encontrando. Mesmo tendo as placas o Casa Marrom e Casa Branca ao lado, eles tinham que procurar. A rua era longa e, ao que parecia, já foi movimentada. Mas agora quase todas as casas estavam abandonadas. E quando encontraram a casa certa, Alex foi com Margot, porque ela não conseguia abrir a porta e tinha medo de ir mais longe, caso houvesse um cachorro aqui e ele atacasse. A porta estava aberta. Feno meio escuro com piso inclinado, um armário velho, cheiros estranhos e desconhecidos. Posso entrar? Margot gritou e perguntou a Andrei em voz baixa, se a mãe de Anastácia estiver no hospital. Então, por que ela não trancou a porta?
Se a filha está em tal estado, você pode esquecer a porta. Mas houve passos e uma mulher alta e robusta apareceu na porta. É a Anastasia, começou Margot. Ela não sabia se a mulher iria querer falar com eles, mas ao mencionar a filha, ela viu tanto medo nos olhos da mãe que percebeu que ela e Alex não seriam mandados embora. Ela está viva? Perguntou Abigail. Eu liguei de manhã. Eles permitem das 9 às 10. E à noite. Por que ela está aqui? Ela está morta? Não, 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 não. Margot veio correndo. Queremos ajudar e diga. A casa parecia pequena por fora, mas por dentro era espaçosa. Abigail os conduziu a uma sala grande e iluminada com 3 janelas em cada parede. Havia um fogão em uma das paredes, que aquecia 2 cômodos minúsculos. Eles só podiam se deitar na cama ou ficar de pé ao lado dela e, em vez de portas, havia cortinas brilhantes. A casa era muito limpa e muito simples, e onde haveria espaço para conspirações, misticismo e intrigas. Ao se sentarem à mesa, ficou claro que Abigail estava arrasada. Os médicos não conseguem descobrir o que há de errado com Abigail, e você diz que sabe? Não me lembro de eles serem amigos. Ela olhou para os rostos dos jovens. Mas você também não é de lá. Esses são diferentes. Você está falando sobre esse culto? Perguntou Margot, confusa. Mas Alex fez um gesto para que ela parasse. Talvez que haja uma sugestão de que sua filha esteja doente por causa de algum tipo de veneno. Um composto muito complexo, difícil de reconhecer. Será que ela queria cometer suicídio? O horror da mãe tornou-se avassalador. Por que ela faria isso? Eu disse a ela que criaríamos a criança. Deus, que ela iria embora, iria para a escola ou algo assim. E que deixasse o pequeno comigo, que eu daria conta. Se foi por isso que ela fez isso, e então a culpa é minha. Eu não a convenci. Eu deveria ter me ajoelhado na frente dela. Alex e Margot se entreolharam rapidamente. Eles mesmos não iriam contar à mãe de Anastasia que a menina estava esperando um filho. De repente, ela não sabia. Agora era mais fácil perguntar quem poderia tê-lo desejado. Não chore. Ela não fez isso, Margot falou muito suavemente. Pegando a mão da mulher, ela a acariciou, ela realmente queria viver e ela queria. E que tudo desse certo para ela. É isso que precisamos descobrir, quem a filha dela conheceu, quem ela fez amizade, com quem ela pode ter cruzado o caminho. Se você conhece a pessoa e o tipo de substância que ela lhe deu, então há uma chance de curar e de salvar. É sobre o que estamos falando agora. É tudo sobre eu dois, e entre você e eu, certo? Mas por que os médicos não conseguem resolver isso? Abigail questionou, assoando o nariz, enquanto eles procuram. Será que vão encontrar? E o tempo está se esgotando. Tivemos um envenenamento por cogumelo no outono passado que levou toda a família à morte. E o cachorro também, ele lambeu a frigideira. Você sabe com quem Anastasia ia ter um bebê? Alex lhe perguntou sem rodeios. Não é Teuctiste, disse a mãe, e sua voz era tão forte que seria difícil discutir com ela. Eu achava que Anastasia nunca se casaria aqui, e a persegui até a cidade para que ela tivesse sua própria vida. Então tudo começou, o maldito centro. Primeiro era apenas uma mulher, Mary. Ela era, não sei, como uma pastora ou algo assim. Era ela que estava pastoreando essas pessoas. Eram todos jovens. Alguns deles estavam bebendo, alguns deles queriam se livrar das drogas. Onde você pode consegui-las aqui? E então esse Teuctiste se tornou o maior deles, e acabou se tornando um culto puro. Que nomes estranhos vocês têm aqui, disse Margot. Você quer dizer Anastasia? Sim, quando eu era estudante, eles nos levaram à ópera uma vez, nós gostamos muito. Lembrei-me de tudo isso. A peça. Quando minha filha nasceu. Seu falecido marido a chamava de Abigail. O ator é Vincent.
Eu queria ir mais longe no caminho da igreja, ir para o seminário e depois assumir o ministério. Veja, ele não assumiu o ministério, mas mudou de nome. Não sei o que ele estava esperando. Talvez estivesse esperando que o bispo ficasse doente e ele tomasse o seu lugar? Dificilmente ele teria se levantado na cidade, pois ele mesmo era viciado em drogas no passado. Então ele se desentendeu com o pai e seus sobrinhos e foi embora. Ele tomou o lugar de Marina com aqueles bastardos. O que havia de errado com ele na igreja? Perguntou Margot com cautela. Ele começou a bagunçar tudo, viu o bispo serve rápido demais, não segue todas as regras, não lê tudo em voz alta. E ele se confessa às pressas para as avós, seu epitráquio passa por cima da cabeça delas. E que o padre John está muito ocupado com assuntos mundanos, o pomar, e ele cavou um poço com os meninos. Ele disse que tudo deveria ser diferente, e que ele mesmo seria assim. Ele é um anjo. Abigail falou, mas os convidados puderam ver que sua mente estava em outro lugar, com sua filha. Então você disse que Anastácia não era nem amiga dele, continuou Margot. Felktiste começou a cortejá-la abruptamente, ou ninguém esperava isso. E uma semana atrás ele nem olhava para ela e depois, e Nate. Por que de repente? Eles pareciam estranhos do lado de fora, ele e Abigail. Então havia mais alguém? Margot disse isso de forma meio afirmativa, meio questionadora. Sei que houve um homem que veio vê-la, disse Abigail, para uma conversa muito séria. Ele esteve fora da cidade várias vezes. Mas ele era muito mais velho, você não poderia pensar em tal coisa lá. Eles conversaram aqui? Perguntou Alex rapidamente. Não, eles estavam sempre saindo. Abigail disse que lhe mostraria a cidade, mas aonde ela iria? Ela voltaria em 1 ou 2 horas. Só. Então, talvez esse não sacerdote estivesse com ciúmes dela? Dele? A voz de Ana estava cheia de desprezo, se você bater nele, ele terá medo de você. Embora. Eu não sei nada sobre isso, pessoal, eu não sei. E ela chorou, com a dor voltando, sufocando-a. Abigail havia perdido a esperança de que sua filha fosse resgatada. Como era o homem da cidade? Começou Margot. A porta da frente se abriu com um estrondo e houve passos apressados. Uma garota de cabelos pretos, uma criança ou menina de aproximadamente 14 ou 16 anos, entrou na sala. Evidentemente, ela tinha vindo para dizer algo, mas, ao ver os convidados, ficou constrangida e fez um sinal de que não era tão importante que ela voltasse mais tarde. O que você quer, Rachael? Abigail a chamou. Demorou um momento para que Margot e Alex trocassem olhares. Margot a seguiu até o saguão e Alex puxou sua cadeira para mais perto, chamando sua atenção. Espere. Margot encontrou Rachael sozinha no pátio. Preciso falar com você. Você e Anastácia eram amigas, certo? Quero dizer, vocês são. Ela disse com você e para você. Precisamos de algo a que nos agarrar. Ajude-nos. Não há como tirar Anastácia daqui. Rachael parecia ainda menor de perto. Magra, escura, como uma pedra solitária. Venha, vamos nos sentar em algum lugar, disse ela. Vou lhe contar tudo o que sei. ***. Isabela, depois de trabalhar no primeiro turno, chegou ao instituto com seu marido. Foi um acontecimento e tanto. Se eles já tinham ido buscar um ao outro para trabalhar, tinha sido pouco depois de se casarem, 1 ou 2 anos. Isabela não tinha permissão para entrar nos corredores da escola, parecia que o zelador não conseguia acreditar que ela era a esposa de Pat. Mas, por precaução, ele deixou sua convidada confortável, em uma poltrona antiga, em um canto verde, uma espécie de jardim de inverno, onde cresciam palmeiras e ficos. Pat também ficou muito surpreso. Ele caminhou rapidamente em direção à saída, correndo para casa, quando de repente viu Isabela. Suas sobrancelhas se ergueram, ele congelou, mas Isabela já estava de pé para encontrá-lo, já vindo em sua direção. Vamos a uma cafeteria, disse ela, não quero cozinhar nada hoje, deve ser a queda do outono.
Eles foram a uma lanchonete que ficava atrás da escola. Mas não foi uma boa escolha. Ambos se sentiram velhos. Estava cheio de alunos, eles cumprimentaram Pavel, alguém se aproximou dele respeitosamente para pedir crédito. E o cardápio? Nesses lugares que os cônjuges raramente visitavam, Isabela passou os olhos pelas linhas e não entendeu do que se tratava. O que eram aqueles nomes misteriosos? Ela achou que o olhar do garçom era de zombaria. Mas ela não se importou. Vou querer sorvete e café, disse ele, embora estivesse com fome. Pat pediu almôndegas. Ele não encarava esses encontros inesperados na cafeteria como uma festa, não aproveitava a oportunidade de experimentar algo novo. Ele estava imerso em seus próprios pensamentos. E estava com fome. Então, um duplo, por favor. Eu queria lhe perguntar sobre o Alfred, Isabela começou, batendo nas bolas de chocolate com a colher. Ele ainda está na Índia? Sim, Pat pareceu surpreso. Como se não pudesse estar, por que você o mencionou? Sabe, um colega meu está saindo de férias. Eu queria falar com alguém que conhecesse o país. Ela nunca esteve no exterior. Archie como guia turístico? Bem, acho que não, Pat bufou. Ela está fora de novo, ou no deserto, ou na selva, ou na masmorra de algum cara. Ele escreveu algo sobre um templo antigo. Em resumo, eu entendo, mesmo que você vá até lá, não é fácil chegar lá. Escreva-me seu Skype e ou Telegram e ou o que quer que estejam falando hoje em dia, pediu Isabela. Vou contar para Samantha. Ela não precisa de nada especial. Para orientá-la, onde realmente vale a pena ir, onde não vale. E talvez existam tradições, algo que você não pode levar e algum lugar que você não pode ir, todos os tipos de sutilezas. Já era uma decepção aberta, um divórcio completo, e Isabela sentiu como se suas bochechas estivessem pegando fogo, se você colocasse um fósforo nelas, elas explodiriam em chamas. Ela entrou em contato com Alfred à noite, quando Pat estava dormindo. Ele falou da cozinha, fechando bem a porta atrás de si. Isabela pensou que, se era tarde aqui, seria tarde da noite onde Alfred estava. Mas ele respondeu imediatamente, também navegando na internet. Ele parecia o mesmo garoto, mas um garoto torturado. Qual é o problema com você? Perguntou ele, ansioso. Isabela percebeu que nunca havia entrado em contato com Alfred. E ele deve ter pensado que ela o havia procurado porque algo havia acontecido com seu irmão. Ela acenou com a mão, dizendo que não havia nada de errado. Por que eles acham que você é uma toxicologista? Isabela perguntou. Você mudou de especialidade? Alfred ficou surpreso com a pergunta. Ele sorriu ou riu? Colocou as mãos atrás da cabeça, se espreguiçando. Apenas 2 pessoas podem pensar isso de mim. E Anastácia é uma dessas 2 pessoas? Um olhar de medo apareceu de repente em seu rosto. Como você a conhece? Perguntou ele. Eles não ficaram no pátio de Ana. Rachael levou Margot para fora e indicou o lugar roubado para se sentarem, perto da casa abandonada, em um banco próximo a um galpão de madeira. Ele as protegia do vento. E era ainda mais quente. Rachael apoiou o queixo pontudo nos nós dos dedos, imaginando por onde começar. Bem, você sabe como é quando você encontra algo? Ela falou lentamente, escolhendo as palavras como se fosse para si mesma, quero dizer. Alguém encontra um ícone, alguém encontra um documento raro. Fins. Fins. Nossa aldeia é muito, muito antiga, tem muitos séculos. Havia outro templo aqui, também feito de pedra, do qual agora só restam ruínas. E embaixo dele havia um porão, um calabouço. E o padre Juan, quando construiu sua igreja, tirou pedras de lá, um pouco. E ele encontrou os pergaminhos. Havia uma espécie de esconderijo na parede. Às vezes as pessoas encontram coisas boas e às vezes encontram coisas ruins. Era ali que estavam as coisas ruins. Foi escrito por um monge antigo, que agora, nos dias de hoje, é onde vamos ter um bebê. Uma criança nasceria.
Eram muitas coisas. Ele não escondeu isso, nosso Batiuska, ele nos contou. Ele nos contou palavras antigas como essa. Não dá para entender tudo. Bem, quando eles servem na igreja, você não consegue entender tudo. De qualquer forma, esse que nascerá aqui e conhecerá os pensamentos das pessoas e será capaz de controlá-las. Mas seu poder não é bom e não vem de Deus. E sua mãe e algo sobre o inferno e sobre o selo e sobre o contato com a morte. Seu pai passou tudo isso para nós, ele tratava como um conto de fadas. Não posso dizer que ele acreditava tanto nisso. Ele mesmo era um homem muito bondoso, dizia que Deus venceria todo o mal. E Vincent. Bem, Teuctistes, Reichal olhou para cima. Você sabe que ele recebeu esse nome, não sabe? Margot assentiu. Ela achava que, se ele se tornasse padre, adotaria esse nome. E Vincent não tinha dúvidas de que Anastácia seria a mãe daquela criança. Porque esse é o nome. Hades é o Deus supremo da morte e do submundo dos mortos. E o próprio Vincent, ele é assim e com 3 pontas. Há pessoas assim, elas precisam de poder. Elas querem que suas mãos sejam beijadas. Querem ser obedecidas. Quando dizem a alguém para pular de um penhasco, dizem a essa pessoa para pular sem pensar. Maria, que estava na frente dele e era diferente, alegre e ela só sentia pena daquelas pessoas que ele estava trazendo. Elas viviam como vagabundos na cidade. Ela os alimentou, tentou encontrar um teto para eles. Então ela fez um acordo na aldeia e eles lhe deram esta casa. Havia um clube da vila aqui, por isso ela é tão grande. Mary lhes trouxe alguns mantimentos da cidade, das boas pessoas da igreja protestante de lá. E Vincent, assim que soube dessa previsão, disse. Foi quando tudo ficou ruim para ele, e Mary ficou ruim, como uma heresia. Ele queria se tornar o chefe aqui mesmo, e então construir seu poder sobre essa criança. É assim, tenho dificuldade em explicar. O celular de Margot vibrou em sua mão. Onde você está? Perguntou Alex. Venha conosco, disse Margot, ainda há aqueles segredos da corte de Madrid, você tem que ouvir tudo pessoalmente. Reichal, conte-me mais, eu levo tudo isso a sério, não estou rindo de você, de verdade. A garota suspirou. Bem, Vincent decidiu que, se esse bebê era tão clarividente, ele seria a pessoa mais próxima a ele, sabe? Foi quando ele começou a cortejar Alka. Havia uma fotógrafa que veio. Sobre crianças mortas. Sobre crianças mortas, ela estava tirando ovos e cascas, então há um verdadeiro culto à morte em torno dessa família, pode apostar nisso. Alex se aproximou e ficou ouvindo. Então ele tossiu. Espere. E quem era o pai dessa criatura? E como no livro O Bebê de Rosemary? Ela estava com vergonha de fazer essa pergunta a Rachael, ela era muito jovem. Talvez o próprio Teuctistus tenha reivindicado o papel? Sugeriu Margot. Pelo silêncio de Rachael, as duas presumiram que sim. Lá está ele, e entre os inquilinos. Nem todos são tão inofensivos, disse ela calmamente. Há alguns rostos criminosos também. Eles estão no caminho da correção, por assim dizer. Abigail tinha medo deles. Eles pediram que ela fosse até lá e ela tinha medo de dizer não. E se eles fizessem algo com ela ou com a mãe dela? Reichal, você sabe alguma coisa sobre aquele homem que veio da cidade para vê-la? Quem era ele? Qual era a relação dele com Alia? A mãe dela disse que ele era muito mais velho. Rachael cutucou o chão com a ponta de sua bota esfarrapada. Então, esse é o pai de Vincent. Ele é da cidade. Seu nome é Pat, eu acho. Ele é um ótimo cientista. Margot e Alex se entreolharam. Até Margot estava confusa e, com as sobrancelhas, fez um sinal para que Alex não fizesse mais perguntas. Veja, a garota não se recusa, ela diz. Pai. Perguntou Alex com despreocupação, por que você colocou seu filho em um lugar tão remoto? Um cientista.
Rachael suspirou com o olhar de uma velhinha. Ela disse sobre Vincent que foi um erro de juventude. Bem, Pat também era muito jovem quando Vincent nasceu. E ele e sua mãe não eram casados. E então você sabe o que aconteceu. Vincent se envolveu com drogas. Pat se casou novamente e escondeu o filho da esposa. Mas ele não o abandonou porque não tinha mais filhos e não ia ter mais. Então ele trouxe Vincent para ajudar no templo. O padre o aceitou, ele tinha 2 sobrinhos ou sobrinhos netos, da mesma idade. Eles estavam todos juntos como iguais. O sacerdote queria que os 3 se tornassem sacerdotes. E depois? Perguntou Margot, sem fôlego. E depois o quê? Acho que Abigail queria reclamar com o pai sobre o filho dele, pedir proteção para que ele a deixasse em paz. E depois? Sabe, estou lhe contando tudo, mas também não sei o final e eu não fazia ideia. Talvez eles tenham se apaixonado. Ou talvez o pai quisesse um bebê tão especial. Mas não acho que ele seja tão louco assim. Ele parece ser um cara inteligente. Era dele que Abigail estava esperando um bebê. Então, quem decidiu envenená-la? Alex perguntou a queima-roupa, o filho estava com ciúmes do pai? Ou o contrário? Ou foi o não deixe que ninguém tenha você? Rachael ficou em silêncio. Eles esperaram. Pat tem um irmão, disse a garota por fim. Ele entende essas coisas. Abigail tirou fotos dos pergaminhos e Pat as enviou para seu irmão. E ele, e em geral com pressa, e ele diz que é tudo verdade e havia um tal monge, é sabido, que o que ele previu, sempre se tornou realidade. E isso significa que essas coisas realmente virão ao mundo. De qualquer forma, ele conseguiu assustar um homem adulto. Pat procurou Abigail e disse a ela para se livrar de sua família. Eles dizem, não se acostume com ela, coloque-a em uma concha, faça uma bela foto e pronto, e você viverá em paz e todos a deixarão em paz. Mas Abigail, de jeito nenhum. Então Pat começou a aprender secretamente com seu irmão sobre venenos. Como receitas. Ele tinha que ter uma, para que ninguém pensasse nele. Componentes, disse ele, diga o nome deles e eu mesmo os farei, sou um químico. Meu irmão nunca teria dado isso a uma pessoa viva. Pat disse, ele precisava disso para seu trabalho. Alex começou a assobiar suavemente. Margot sabia que isso só acontecia em momentos de extrema excitação. Portanto, precisamos descobrir a receita e entrar em contato com nosso irmão, resumiu Margot. Não havia ocorrido às duas que elas não precisavam fazer nada disso. A tarefa delas era informar a cliente sobre a ligação entre o marido dela e uma garota em um vilarejo remoto. Depois, receber uma taxa e esquecer o caso. Mas eles sempre se esqueciam desses limites. Ouça, você não nos contou tudo. Alex sentou-se em frente a Rachael e a olhou diretamente nos olhos. Até Margot pareceu surpresa. O que mais precisamos descobrir? Fale-me mais sobre você, pediu Alex, com a voz calma e tranquila. Margot conhecia bem esse tom, ou era chamado de o não assustar a outra pessoa. Tem certeza de que você é da Abigail? Ela perguntou. Eles não precisavam ser informados de que estavam aqui por ordem de Isabela. Estamos aqui para ajudar a Abigail, disse Margot. Qual é sua ligação com essa família? Perguntou Alex. Houve outra pausa, outro silêncio. Maria me trouxe aqui, disse a garota. Sou uma cigana sem teto. E o nome? Hansleia não é estranho para nós, mas para você é uma raridade. Eu também morava neste centro, na época de Marina e no antigo clube. Há uma pequena sala onde o contador costumava se sentar. E aí eu fiquei com medo. Quando a Maria saiu e esse cara chegou. Foi como se todo mundo ficasse louco. Foi quando me juntei a Abigail, e a previsão. O quê? Não era Abigail que deveria dar à luz àquela criança, disse Rachael, era eu. Eu estava naquela Samantha quando era bebê. Fiquei muito doente e me disseram que eu estava clinicamente morta.
E também posso ver o futuro um pouco. Talvez seja apenas sangue cigano. Rachael lambeu os lábios. E meu pai me disse, somente a mim, que era uma garota da tribo cigana. Ele sonhou comigo várias vezes seguidas, então não foi apenas um sonho. Ele me viu, e com uma criança em meus braços. E asas negras ao redor. Mas como, Margot segurou a cabeça dele com as mãos, o que eu não consigo entender é como Abigail sabia sobre esse ID. Será que ela o trouxe para ele e disse, daqui, querido, vamos acabar com isso. Tome um drink na minha frente, por favor. Bem, isso não pode ter acontecido. Quem em seu juízo perfeito? Aparentemente, ninguém estava em seu juízo perfeito, disse Alex em voz baixa. Eles estavam bebendo vinho. Abigail nunca tinha bebido vinho antes, e ele o trouxe para ela. Ele disse, tudo bem, você quer fazer do seu jeito, que seja, vamos fazer por isso? Depois disso, ele nunca mais voltou. E ela começou a ter essas convulsões. Todas as noites, tontura, suores frios. Abigail ligou para ele, e ele disse que nada poderia ajudá-la. Nem mesmo um médico. Que tudo era lento e sem vestígios. E que o segredo dessa ida era conhecido apenas por seu irmão. Foi então, concluiu Abigail com tristeza. Foi quando eu lhe disse que ela não tinha nada a ver com isso, que a previsão era sobre mim. E ela me abraçou e me disse para não contar a ninguém, porque todos aqueles homens furiosos estavam por perto. E não havia ninguém para me defender. E eu estaria pior do que ela. E ela decidiu ir para a cidade. Asterisco asterisco. Espere, vou pegar uma bebida para mim, disse Isabela. Ela tirou uma garrafa de conhaque caro do armário. Os pacientes sempre lhe davam presentes e chocolates, caixas de chocolates, e por algum motivo, apenas conhaque. Mas ninguém na família bebia, e Isabela se esqueceu daquelas garrafas por anos. Mas agora era a sua vez. Ela nunca pensou que seria capaz de tomar um copo de bebida ardente como se fosse água e tossir apenas no final. Alguém vai me contar. Vai me contar. Tudo. Tudo. Eu queria gritar, eu odeio. Não quero me sentir estúpida, estou tentando entender. Do que eles têm medo? Todos eles têm medo dessa garota. Ela não vai se safar, não consigo imaginá-la vivendo nessa condição. Eu lhe disse estritamente para nem pensar nisso, disse Alfred, é um absurdo, vamos lá, que tipo de especialista eu sou? Toxicologista, que engraçado. Eu me interessei por isso há muito tempo, por quê? Bem, você já ouviu, provavelmente, em tumbas antigas, diferentes maldições de faraós e sacerdotes e deuses e radiações e esporos e ar envenenado. Eu li muito, aprendi sobre isso. E então, figuras históricas morreram por diferentes motivos. E os venenos, e era toda uma ciência, e como enviá-los para o outro mundo. Mas aqui, no Oriente, não é apenas uma ciência, é uma arte. E eu tenho, digamos, conhecidos. Mas quando Pat perguntou. É claro que houve uma pergunta. Por quê? Não como medicina. Ele tem você por perto, ele terá tudo o que precisa, você e ele, um médico e um químico, e por que ele precisa de todas essas substâncias que você não tem em seu país? E foi aí que eu descobri sobre essa garota. Isabela, eu não vou lhe contar tudo isso. Ele encontrou um motivo pelo qual não deveria estar em Samantha, digamos. Mas eu o mandei embora. 2 semanas depois, ele ligou novamente. Ele estava falando sobre um experimento que precisava fazer em seu laboratório. Eu não acreditei nele, então ele jurou pela memória de seus pais que não era para. Ouça isso. Ele se lembrou de seu pai e de sua mãe. Como eu poderia não acreditar nele? Eu poderia dizer não. Mas se ele sabe sobre Anastácia, o que ele nunca deveria saber? Então ela ainda está. Ela ainda está viva? Ela estava hoje de manhã, Isabela se serviu de outra meia xícara, eu liguei para ela. Então ela não mentiu para mim. E isso?
Nós não conhecemos essa mesma substância? Não, não havia hesitação na voz de Alfred. E não há salvação para ela? O olhar de Alfred parecia quase desesperado para Isabela. Há vários componentes, pode haver diferentes composições. Como vou saber o que ele misturou lá e em que doses? Você consegue imaginar Pat respondendo a essas perguntas? Isabela balançou a cabeça. É claro que não poderia. Ela conhecia o caráter do marido, ele negaria tudo. Eu não sei, eu não sei, eu não sei. Se ela estivesse aqui, disse Alfred, essa garota. Há mestres aqui e de um tipo especial. Você não precisa dizer nada a eles, eles pegam um homem pela mão e pelo pulso, por alguns sinais que só eles conhecem, eles entenderão qual é o problema e que tipo de antídoto dar. Mas de onde eles os obterão? Eles ficaram em silêncio. Eu a vi, Anastácia, continuou Alfred. Pat me enviou uma foto dela. Era uma bela garota do interior. 100 anos mais velha. Por que você não me deixa, e é verdade que não serei eu quem a elogiará? Não foi tão fácil para mim quando descobri. Sinto muito, e ele fez uma pausa novamente, mas o que fazer? Vou ligar para o Pat hoje, vou tentar descobrir. Mas se não der certo? E imagine. É como uma mina dentro de um homem programada para um determinado tempo. E enquanto ela é dada, não pode durar mais. E o tempo passa. Quando ela veio ver você, Anastácia? Isabela ergueu as sobrancelhas ao se lembrar daquele dia. Alfred apenas balançou a cabeça. O tempo parece já estar passando aqui. Eu ligo todas as manhãs, ela ainda está viva. Alfred ficou em silêncio, mas Isabela sabia muito bem o que isso significava. Asterisco asterisco. Deixe-me falar com ele, sugeriu Alex. Ele sugeriu a Isabela que ela o encontrasse não no escritório, mas em uma pequena cafeteria no porão. Lá não havia quase nenhuma opção, bolos, doces e só isso. Mas o café era excelente. O bule estava esquentando na areia quente, a bebida era espessa e forte, e meu coração começou a bater forte em algum lugar da minha garganta. Talvez seja por causa das notícias, pensou Isabela. Alex lhe contou o que ele e Margot haviam descoberto, e Isabela transferiu o restante do dinheiro do trabalho para seu cartão. Ela sabia de tudo agora, mas isso não a fez se sentir melhor. Pelo contrário, tornava difícil respirar. Como você vai falar com ele? Perguntou ela com amargura, de homem para homem? Sacudi-lo e... bater a testa dele contra uma parede em algum lugar na porta? Meu pai era um investigador, disse Alex, eu sei como obter uma resposta? Vou ligar para você, disse Isabela e se levantou. Seu café meio bêbado foi deixado sobre a mesa. Um bolo intocado. Ela se afastou, com as mãos nos bolsos, e Alex pensou que fazia muito tempo que ele não via alguém tão solitário. Isabela subiu as escadas, pensando que ela, exatamente ela, não poderia deixar de falar com seu marido. E que palavras encontrar, e o que fazer então? Pat já deveria estar em casa, mas Isabela abriu a porta, no escuro. Ela acendeu a luz e deu uma olhada no cômodo. Ela viu uma escrivaninha limpa, sem papéis, apenas algumas folhas no chão. Depois disso, ela nem precisou abrir o armário para ver se as coisas do marido estavam lá. Ele havia feito o mesmo aqui. Ele não havia deixado para Aida uma migalha de esperança, nem uma única palavra para ela, Isabela. Isabela se afundou no sofá. Sem perceber o que estava fazendo, ela passou as mãos pelos cabelos e os despenteou. Ela riu e percebeu que tinha de conter aquele riso estranho, porque os soluços vieram em seguida. Uma verdadeira histeria, o clássico. Ela estava atormentada por um ressentimento feroz e nem mesmo em relação a Pat, mas em relação ao destino. Por quê? Por quê? Será que ela havia feito algo errado em sua vida? Dias e noites no hospital. Tão pouco havia lhe sido dado e tanto havia sido tirado. Ela nunca teria filhos, nunca. Pat havia tirado tanto de sua vida. E o que restou?
Nada, nem mesmo um bilhete. Nem mesmo um bilhete. Uma casa vazia. As paredes. Ela não conseguia suportar respirar o ar que ele havia respirado antes. Isabela deu um pulo, atravessou o cômodo em 2 passos e abriu não a janela, mas a porta da varanda. Ela poderia ter se inclinado para a sacada e, se morasse no 16º andar, a altura vertiginosa provavelmente a teria derrubado e ela teria mergulhado no vazio. Mas o 3º andar, e estúpido. Deitada no hospital mais tarde como inválida. Quem cuidará dela? Quem precisa dela? Quem precisa dela em geral? Samantha. Isabela deixou seu número de telefone na sala de emergência do hospital regional. Ela pediu que ligassem para ela embora ela não tivesse certeza de que eles se lembrariam dela lá. Quem é ela para Aida? Nem mesmo sua antiga médica. Apenas uma consultora aleatória. Eles só ligam para parentes. Anastácia tem uma mãe. Isabela não dormiu à noite, não conseguiu. E ela ligou para o pronto-socorro de madrugada. A pessoa de plantão poderia estar brava, mas ela atenderia. Ela soube que tinha piorado. Hoje? Isabela perguntou apenas com os lábios, mas o médico de plantão a ouviu. Continue lutando, o que mais posso dizer? E ele desligou. Isabela ligou para Alfred. Tenho um avião às 10 horas, disse ele. Estou indo ver você. Eu tenho algo, mas... Mas você descobriu o que ele deu a ela? Asterisco, asterisco, asterisco. Pat estava no sótão. Era uma das casas mais antigas da cidade, uma das que as autoridades há muito tempo clamavam para demolir, mas era muito bonita, de pedra cinza, com janelas de sacada. Alguém queria colocar uma torre típica de arranha-céus no local, mas a casa ainda estava de pé. Pat havia aprendido esse caminho até o sótão quando era criança e conseguia entrar mesmo que a porta estivesse trancada. Tudo o que ele precisava fazer era remover uma das tábuas. Ele costumava vir até aqui para se sentar quando se sentia deprimido. Uma sensação aguda de solidão o acompanhava na maior parte do tempo. Mamãe o amava, ele sabia disso. Mas a mãe estava quase sempre muito ocupada. E Pat não tinha amigos, apenas livros. Ele e a ciência, sozinhos um com o outro. Pat sabia que não tinha charme, não conseguia falar para ser ouvido. Ele sabia muito, mas os meninos sempre ficavam entediados com ele, e as meninas ainda mais, pois eram sérias demais. Ele não queria ficar em casa quando se tratava dele. Alguém sempre poderia tornar isso ainda mais doloroso com perguntas e comentários descuidados. Quando ele encontrou esse lugar, ficou sentado aqui por um longo tempo, entre coisas antigas. Por alguma razão, era reconfortante ver tudo aquilo, pilhas de jornais e revistas amarelados, cadeiras quebradas, um espelho quebrado. Tudo isso fazia parte do passado, e sua dor também passaria. Então, quando ele foi para o ensino médio, ele teve Olésia, uma garota de uma família grande, quase marginal, que estava disposta a ficar careca como o inferno, apenas para ficar menos em casa. Ela quase nunca saía do dormitório de Pat, e até mesmo o zelador estava tão acostumado com ela que sentiu sua falta. Mesmo com uma expressão de desprezo em seu rosto. E o colega de quarto de Pat também se acostumou com ela, eles eram praticamente um trio. Kustik tentou voltar ao quarto mais tarde, quando os meninos já estavam dormindo. E, pela manhã, Olésia preparava o café da manhã para todos e sanduíches com pasta de queijo barata, café instantâneo. Quando ela engravidou, Pat entrou em pânico. Ele sabia que sua mãe estaria morta, mas ela não o deixaria se casar. O que mais ele teria de ouvir? Pat sempre se lembrava dessa cena, ele, como uma jovem joaninha estalando os dedos, repetindo, o que fazer? O que fazer? E o olhar penetrante, o sorriso dela. Ele fez as malas e foi embora. Ela não foi para casa, ficou com alguns de seus amigos. Depois, quando teve Vincent, conseguiu um emprego como vendedor em uma loja. Pat nunca esqueceu. Quando ela começou a ganhar dinheiro, como agradecimento por não ter contado nada a ele,
por ter ajudado a esconder tudo, ela começou a lhe dar dinheiro de vez em quando. E mesmo depois disso, ela podia ligar para ele se precisasse de ajuda. Para que Isabela não descobrisse. Ele conheceu Ina no hospital quando foi internado por causa de uma úlcera estomacal. Típico de um neurótico. Isabela fechou sua úlcera em uma semana. Naquela época, ele já era um médico, um jovem cientista promissor. E eles começaram o sonho que ele provavelmente havia sonhado durante toda a sua vida. Uma jovem bonita e bem educada, uma médica. A mãe de Pat não apenas aceitou a nora, como também estava apaixonada por ela. Sua mãe nunca teve tempo de descobrir que não haveria filhos no casamento. E então, quando Vincent se viciou em narcóticos, e Olesa implorou que ele o salvasse de alguma forma, e tudo começou, isso destruiu o casamento de Pat, toda a sua vida. Ele sabia que não haveria mais vida com Ina. Atravessar a janela, como ela queria fazer, ele não ia fazer isso. Ele não podia encurtar sua vida. Mas para sair, compre uma passagem, entre no trem. E em algum lugar lá fora, em algum lugar novo, Pat ainda nem sabia onde, para começar tudo de novo. E aqui, afinal de contas, ele corria o risco de ser preso. Pat balançou a cabeça e se levantou. Eles não iriam esperar. Se ainda lhe restava alguma coisa nesta vida, era o instituto, seu trabalho. Ninguém poderia provar a presença daquele ida em seu sistema. Especialmente aquelas mulheres analfabetas do vilarejo, elas não se incomodariam com o tribunal. Depois do funeral de Anastasia, elas não teriam tempo para isso. Pat tinha outro segredo para Isabela, dele havia comprado um apartamento de um quarto em seu nome. Em nome dela, mas era para Vincent no futuro. Uma compensação por uma infância sem pai. Bem, Pat viveria no apartamento por enquanto. Um homem mais velho e magro saiu do sótão como um colegial que não queria ser visto. Asterisco asterisco. Não deixaram Alfred entrar no avião porque ele cheirava muito a álcool. Você está bêbado, disse a aeromoça a ele depois. Moça, olhe para mim de novo, ela pediu. Infelizmente, estou completamente sóbrio. Sua voz era triste, e seus olhos não estavam flutuando, nem enevoados, como os de um homem que bebeu muito álcool. Embora, é claro, isso seja duplo. Alfred estava realmente bêbado, mas ele sabia que o álcool o carregaria até o ponto em que, talvez, ele pudesse tirar um cochilo durante o voo. Nada mais. E quem prestaria atenção àquele anel de marfim enegrecido em seu dedo anelar? Uma lembrança, só isso. Alfred adormeceu, um sono superficial, mas até mesmo aquele descanso era necessário. Nos últimos dias, as escavações foram tão interessantes que ele se esqueceu de tudo, dormiu intermitentemente, algumas horas por dia, não mais. Ele descrevia, comparava com os livros e tremia de excitação como um homem cujo sonho, lá está ele, a 2 passos de distância, basta estender a mão. Mas então Isabela ligou. E Alfred se deu conta de que ele era o assassino. Ele não conseguia dormir com histórias sobre os experimentos que Pat supostamente precisava. Alfred havia dado tudo o que ganhará em 2 anos pelo anel, ou melhor, por seu conteúdo. Mas talvez não adiantasse nada. O telefone em seu bolso vibrava e Isabela diria, tarde demais. Ou ela ouviria quando chegasse. A aeromoça se inclinaria sobre ele e lhe ofereceria algo para comer? Ela também sentiu algo estranho no homem, um olhar que lhe dizia que ele estava com problemas, que estava indo para um funeral. Água mineral? Café? Alfred apenas balançou a cabeça. Ele queria se afundar no esquecimento por mais algum tempo. Isabela o encontrou no aeroporto. Ela estava com uma aparência horrível. Tinha o mesmo olhar torturado no rosto que ele. Você trouxe o que prometeu? Ela perguntou a ele enquanto caminhavam em direção à casa de Margot. Trouxe o que eu não sei o que. Como eu poderia prometer se não tenho certeza do que é? Estou mais preocupado com a outra coisa, como? Já imaginou se formos à unidade de terapia intensiva e dissermos, por favor, dê a esta paciente o remédio de um bandido indiano?
Porque existe um cara assim, Inca, você deveria ter visto a cara dele. Você não vai curar a garota de qualquer maneira, então pelo menos ela não vai sofrer. De qualquer forma, como chegamos lá? Por meio da minha irmã, Isabela explicou brevemente, ou melhor, por meio do marido dela. Ele tem boa vontade em todos os lugares. Você e eu passaremos de jaleco branco, e há uma garota. Alfred nunca havia imaginado que seria possível chegar ao hospital regional tão rapidamente. Isabela tirou a jaqueta, vestindo um casaco branco por baixo. Ela tirou outro da bolsa e o entregou a Alfred. Vista-o. Eles entraram suavemente no prédio maior e multifuncional. Isabela, que aparentemente já havia estado aqui antes, os guiou com confiança. Alguma escada estreita e lateral para os médicos? Eles subiram rapidamente até o andar superior. Uma garota muito jovem estava esperando por eles no patamar. Ela também estava de jaleco, mas nem parecia uma enfermeira. Ela usava seu lenço puxado para trás em seus cabelos escuros, uma enfermeira. Isabela fez um sinal para ela, pegou seu telefone e discou um número. A porta se abriu para elas. Entrem, ela era definitivamente uma enfermeira agora, mas não por muito tempo, por favor. Ela está conosco. Isabela acenou com a cabeça para a moça, ela trabalha no 8º andar. Ela é a sobrinha. A enfermeira franziu a testa e hesitou. Ok. Vamos nos apressar. Alfred sabia, de acordo com a lenda, eles eram parentes de Anastasia, vieram se despedir, porque esta manhã finalmente ficou claro que não havia esperança. Mesmo assim, não é permitida a entrada de pessoas de fora na unidade de terapia intensiva. Mas o marido de Inga chamou. E abriram uma exceção para eles. Eles são colegas, profissionais da área médica. Eles não ficarão histéricos. Preciso de água. Em um copo, e só um pouco, no fundo, enquanto caminhavam, Alfred conseguiu falar baixinho para Isabela. Vamos pensar em algo, ela respondeu fracamente. A enfermeira os levou até o Sanctum Sanctorum, até a cama onde Anastasia estava deitada. Ela não pode ouvi-lo de qualquer maneira. 2 minutos, ok. Não havia mais nada da garota robusta e aparentemente saudável que Isabela tinha visto pela primeira vez. Era como se Anastasia já tivesse morrido. O rosto cinza, até mesmo azul, as feições pontudas. É claro que ela não podia ouvi-los. Mas os instrumentos ainda indicavam que ela estava viva. Eu posso, Isabela apertou sua garganta, água e um pouco. Não estou me sentindo nada bem. Claro, a enfermeira queria levá-la embora, mas Isabela fez sinal para que lhe dessem água. Em poucos segundos, a enfermeira voltou com um copo. Isabela bebeu e, com os olhos, perguntou a Alfred quanto ainda lhe restava. E, quando já estava quase no limite, ela fez um sinal. Ela lhe entregou o copo e disse, espere. Ele se virou para a enfermeira. Eu queria lhe fazer 2 perguntas simples. Se possível, não aqui e no corredor. Caso você possa nos ouvir. Alfred e Rachael perceberam que tinham apenas alguns segundos. Alfred pressionou uma mola secreta e o anel se abriu. O pó cinza derreteu na água sem deixar rastros, ela ficou transparente novamente. Mas como ele a beberá? Ele provavelmente não conseguirá engolir. Abigail, Rachael passou os braços em volta do pescoço da amiga, levantando sua cabeça, vamos, vamos. Vamos, rápido. Vamos, Abigail. Como essa garota fez isso? Mais um momento depois ela mostrou a Alfred o copo vazio. É isso, disse o jovem, não há mais nada que possamos fazer. Eles saíram para o corredor, Rachael parou por um momento para olhar para sua amiga mais uma vez. Isabela estava chorando e dizendo à enfermeira e ao médico que se aproximaram dela. Vocês fizeram tudo certo. Tudo. Os parentes não terão do que reclamar. Ela estava chorando sinceramente e a tensão nervosa era muito grande. Elas foram para casa em silêncio. Rachael ficou no hospital, ela disse que esperaria com a mãe de Anastasia.
O fim era definitivamente esperado para hoje, e nem mesmo se pensava que a mulher doente sobreviveria à noite. Era um lugar sombrio. Um pequeno corredor na entrada da unidade de terapia intensiva. Havia 2 consultórios médicos aqui e, em geral, os parentes não tinham nada para fazer aqui e eles não tinham permissão para entrar na ala de qualquer maneira. Mas pelo menos não eram expulsos. E parecia aos parentes que, de alguma forma, com sua força, sua energia, eles estavam apoiando aqueles que estavam a poucos metros de distância deles, lutando por cada respiração. Abigail estava sentada ali, desequilibrada, inchada, incapaz de pensar com clareza por causa das lágrimas. Disseram-lhe que tudo acabaria logo e, sempre que a porta da enfermaria se abria, ela esperava por notícias. Mas os médicos continuaram com suas atividades. Eles entravam e saíam, conversavam entre si, mas Anne nunca era informada de nada. Ela não percebeu que Rachel estava ao seu lado, esperando também. Foi só ao anoitecer que um jovem médico que Abigail conhecia saiu do quarto. Ele deveria estar de plantão esta noite. Ele notou a mulher e falou com ela em um tom de voz muito diferente, não tão irritado ou triste como os outros médicos haviam falado com ela. Esse tinha um tom mais leve. Muito bem, sua Anastasia. Sem fôlego, eu me pergunto, e se será outra noite como esta? Rachel estremeceu de uma forma que Abigail podia sentir. As palavras do médico não chegaram até a mãe. No dia seguinte, Anastasia abriu os olhos. Ela não conseguia enxergar bem o suficiente para distinguir a luz da escuridão e os contornos dos objetos. Quando os médicos falavam com ela, ela levantava e abaixava as pálpebras como um sinal de que podia ouvi-los. Asterisco asterisco. Alex estava a caminho da casa de Teuctistes. Dessa vez, não havia dúvida de que levaria Margot com ele. Ele não poderia levá-la. Alex havia marcado a consulta com antecedência, por telefone. Do outro lado, ele ouviu uma voz jovem, mais autoritária. Vincent estava acostumado a ser obedecido incondicionalmente. A princípio, ele queria se recusar a deixar que Alex o visse. Então colocarei seu pai na cadeia, disse Alex. A garota está viva. Vou denunciar todos os laboratórios químicos do país, mas terei provas. E você não terá absolutamente nenhuma cobertura. E, de repente, o Conselho Municipal decidirá que quer a casa. E você terá de se mudar para lá com todos os seus zumbis. Não seria melhor conversar? Não tem medo de que algo ruim aconteça com você também? Perguntou a voz de forma zombeteira. E, após uma pausa, Teuctistes acrescentou. Tudo bem, vamos lá, vamos conversar. Só agora Alex percebeu de quais socaras de bandidos o Rachel estava falando. O homem, que estava cortando lenha perto da casa, não se deixaria encontrar no escuro, em algum lugar vazio. Não, o homem poderia ser inofensivo. Mas a visão daquela criatura, com metade do rosto escondido pela vegetação desgrenhada e um brilho bestial nos olhos, daria a qualquer proprietário sensível um ataque cardíaco. Alex, por outro lado, não se importava. Mas ele havia levado sua arma para a reunião. Ele foi conduzido por uma sala grande, onde havia 2 fileiras de beliches e o cheiro de corpos sujos, para uma sala pequena, algo como um escritório. Parecia até selvagem. Em uma escrivaninha, diante de um caderno aberto, estava sentado um jovem de batina preta, com um rosto delicado como o de uma menina, com traços finos. Sim, ele se parecia com Pat. Sente-se, disse Teuctistes, muito amigável, mas não me ameace imediatamente. Alex ainda não havia começado a falar, mas seu interlocutor já estava explicando. Você conhece bem o caso, não conhece? E você sabe o que vai acontecer a seguir. Anastasia voltará para cá. Para onde mais ela poderia ir se não para sua casa, para sua mãe? Esse é o bebê que ela perdeu, não é? Que tipo de bebê teria sobrevivido? Quero dizer, nem mesmo um bebê, mas outro nascerá. Nós ainda levaremos a criança de volta. E ninguém jamais a tocará aqui novamente, ninguém jamais a machucará. O Senhor tinha uma ordem.
Você começou tudo isso com uma ordem. Bem, você fez seu trabalho. Agora deixe isso para lá. E quanto ao meu pai, Teuctistes encolheu os ombros, faça o que quiser com ele. Quando descobri como ele se envolveu nesse caso, eu mesmo o quis. E se Anastasia não voltar para cá? Perguntou Alex. Então a mãe dela sofrerá, explicou Teuctistes como se ele não fosse inteligente, não são apenas os avestruzes que podem ser enviados para o outro mundo, e você não pode imaginar quantos acidentes desagradáveis podem ocorrer. Por exemplo, a casa de banho pegará fogo e, a partir dela, a casa. E na casa haverá portas fechadas. Isso é o que é doce, pequeno bastardo, havia algo como um sorriso no rosto de Andrei, esta família não virá mais para a aldeia. E se eu descobrir que você está procurando por ela, e se algo acontecer com Alia ou com a mãe dela, e você morrerá lentamente? Em algum lugar em uma cela, e isso acabará antes de qualquer julgamento. Sua única chance é viver de agora em diante de tal forma que até respire com cuidado, com os olhos abertos. Asterisco asterisco. Alfred estava na cidade há um mês. Fazia muito tempo que ele não se permitia ficar longe por tanto tempo, mas fazia apenas um mês que Anastasia havia deixado o hospital. Fazia tempo que Alfred não entregava as chaves de seu apartamento à mãe. Você vai ficar comigo por enquanto, ele disse, pague o aluguel e não pense em mais nada. Alex disse que instalou um sistema de alarme e tudo mais. Você sabe que não pode voltar para a vila. E se, é claro, alguém o incomodar, isso também é problema do Alex. Era como se tivesse sido tacitamente acordado entre eles que Abigail não lhe agradeceria. Mesmo que indiretamente, ele se sentia imensamente culpado por ela. Ele mesmo estava ficando com Isabela por um mês. Ela poderia ser a médica, mas era dela que ele deveria cuidar. Todos os dias ele ia trabalhar, de alguma forma ele estava lá para ver alguém, para tratar alguém. Mas ela voltava completamente exausta. Ela deixava os sapatos no corredor e ia para a cama. Deitava-se com o rosto encostado na parede. Esquecia-se de comer, esquecia-se de lavar o rosto. Alfred a seguia como uma garotinha. Até que sua irmã, novamente por meio de seus contatos, conseguiu Anne de Pere Santos e o que, embora lentamente, começou a mudar a situação para melhor. Elas não se sentiam atraídas uma pela outra, nem podia haver nem mesmo a sombra de rãs entre elas. Duas pessoas solitárias viviam no apartamento, mas agora Alfred podia ver que Isabela estava pelo menos começando a se parecer com ela mesma. Ao mesmo tempo, ele achava que ela jamais poderia confiar em um homem novamente. Quando você vier para o meu abrigo, terá seu próprio cachorro, disse a irmã dele. Você poderá passear com ele, respirar ar puro. Você é apenas uma sombra agora. Até mesmo Anastasia voltou do hospital mais animada. Os médicos não conseguiam entender direito o que havia acontecido com ela. Eles elaboraram diagnósticos complicados, recomendaram exames e registros regulares e que não os ignorassem. Pouco a pouco, disse Abigail. Sua filha se sentou na cadeira enquanto a mãe desafivelava as botas. Abigail temia que, se Anastasia se curvasse sozinha, algo aconteceria com ela. Você ficará mais forte, aprenderá alguma coisa, conseguirá um emprego bom e limpo e viverá como um ser humano. Nesse meio tempo, eu ganharei dinheiro. Rachael também ganhou dinheiro. Ela conseguiu um emprego na cafeteria do hospital como lavadora de pratos. Ela nunca se cansava, nunca reclamava. Ela levava para casa comida em latas que ninguém mais comia. Nem Anastasia e sua mãe, nem a própria Rachael eram mimadas. Havia mingau, pão, chá, e isso era suficiente. Um dia, Alfred foi visitá-las e viu Rachel sentada na escada. A moça estava fumando. Ela estava usando um Macintosh sobre os ombros. Você não está com frio? Perguntou Alfred. Não, respondeu Rachel. No inverno, eu costumava correr de casa em casa com meu vestido na vila. Estou endurecido. Ele se sentou ao lado dela. Ele apagou o cigarro no degrau. Há algum problema? Alfred perguntou, você brigou com eles?
Não briguei com ninguém. É só que estou sozinho agora. Ele entendeu imediatamente. Quero dizer, é assunto meu, sabe? E foi você quem disse que tudo poderia se tornar realidade, que o monge era clarividente. Portanto, agora não posso escapar de meu destino, certo? Quantos anos você tem? Perguntou Alfred. 18. Você parece ter 14. Rachael deu de ombros. Ligue para o hospital. Eles viram meus documentos quando me candidatei a este emprego. Sabe de uma coisa, disse Alfred, vamos conseguir um passaporte para você e você pode vir comigo. Para quê? Ela perguntou de forma ríspida e severa. Encontraremos alguém lá para conversar sobre isso. Um amigo meu recentemente se perguntou. Nós trabalhávamos juntos lá. Em seu dia de folga, ele decidiu ir a um professor espiritual lá. Misha está por dentro de todas essas coisas, ele sabe bem inglês. Então, ele chegou a uma bifurcação na estrada. À esquerda está a estrada para uma atração turística muito famosa. É para lá que todo mundo vai. Em frente, para a cidade. E à direita, para o pequeno vilarejo onde Misha quer pedir informações e vê um pastor. Um velho índio comum, queimado de sol. E ele não tem tempo para lhe perguntar nada. Ele levanta a mão e aponta para a direita. Era assim que ele sabia para onde o homem estava indo? Como, Rachel? Lá você encontrará as pessoas que lhe dirão o que fazer. E, a propósito, seus ancestrais, os ciganos, vieram da Índia para cá. Para mim, uma viagem como essa é como ir para outro planeta, disse Rachel. Nunca estive em lugar nenhum. E não tenho dinheiro, e tenho muito medo de morrer de fome. Suas mãos estavam calejadas, mas seus dedos eram longos e finos. Alfred o segurou por um longo tempo, tentando aquecê-los. Ele o sentiu tremer em suas mãos, como se fossem pintinhos implorando para serem soltos.